Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Madrugada Astral. Eu sou Thaís Rosa, estamos aqui no seu momento terapia, etc e tal. Aquele momento em que a gente para falar sobre saúde mental, um tema que a gente sabe que é importante. Muitas vezes a gente está na correria do dia a dia, não dá muita atenção. Então, esse é o momento de vocês pararem aí um pouquinho, refletir, olhar para suas emoções, entender um pouquinho sobre o que que é normal, o que que é patológico, se eu preciso de ajuda, se eu não preciso de ajuda. Este é o seu momento. Então, bora lá para o nosso tema de hoje. Gente, hoje eu quero falar de algo que parece bastante simples, mas que muita gente ainda confunde. Que, como eu falei, é importante a gente entender o que que é normal e o que que é patológico. Então, hoje a gente vai falar sobre tristeza e depressão. Muitas vezes a gente acha que uma coisa é a mesma, que tristeza e depressão é a mesma coisa, mas não é. E a nossa ideia hoje aqui é desmistificar para que você possa aí compreender quando é que você está passando por algo que pode ser mais preocupante ou não, o que está aí dentro da normalidade, né? E talvez muita gente já tenha passado por isso em algum momento, né? Um dia em que você acordou ali, sem vontade de levantar, sem energia, sem paciência, muitas vezes sem ânimo, ou talvez você já tenha também vivido uma fase difícil aí depois de uma perda, depois de uma decepção, ou às vezes um término, um problema no trabalho, ou às vezes até uma preocupação familiar. E aí a gente fica se perguntando: será que eu só estou triste? Ou será que isso já é uma depressão? Né? E essa dúvida ela é super comum, gente. E é importante a gente falar sobre isso, porque a tristeza ela é algo que faz parte da vida. A tristeza ela é uma emoção humana, esperada e necessária, inclusive, para alguns momentos. Inclusive, a gente está muito acostumado a não olhar para os nossos sentimentos que, de repente, entende-se que não são tão positivos. Muitas vezes, quando a gente está chateado, quando a gente está triste, já vem alguém e fala assim: nossa, mas por que que você está chateado? Por que que você está triste? Você tem tudo. É como se a gente não se permitisse sentir coisas ruins. A gente está naquela era onde o importante é você ser feliz, que você não pode nunca reclamar de nada. É quase uma positividade tóxica. Eu falo muito sobre isso. Inclusive, a gente vai falar aqui qualquer dia desse sobre isso, que acho que é legal. Mas, enfim. Então, a gente tem que entender que ela é uma emoção super necessária, né? Só que quando a gente fala de tristeza, a gente está falando de algo que acontece em alguns momentos e ela é necessária. Só que a depressão, ela já é um quadro de saúde mental que precisa de muito mais atenção e muito mais cuidado. Então, acho que a gente precisa entender essa diferença aí, mas isso aqui não é para vocês se assustarem, não, tá, gente? E por favor, não façam checklist aí para que vocês também não fiquem se patologizando ou se autodiagnosticando, porque isso é super importante, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa tirar da cabeça essa ideia de que sentir tristeza não significa que você está doente. Ah, eu estou triste, estou com algum problema. Não. Como eu falei, ela é uma emoção natural. Ela vai aparecer quando algo simplesmente nos afeta. Pensem que a gente vive no mundo e a gente passa o tempo todo por questões que vão nos afetando ali. O que que é que pode nos afetar? Fatores externos, muitas vezes. De repente, quando você de repente sai na rua e alguém te xinga, por exemplo, aí você fica bravo. É alguma coisa externa que te afetou, né? Então, pode ser diante, por exemplo, de uma perda, pode ser uma frustração, pode ser uma briga, uma notícia ruim, uma fase de mudança, às vezes um afastamento. Então, a tristeza ela tem uma função aí psíquica que é muito importante. É ela que vai fazer que a gente pare para elaborar, pare para pensar e perceber algo ali que teve algum valor para a nossa vida. Então, quando alguém, por exemplo, perde um relacionamento, é natural a gente ficar chateado, né? Quando a gente, de repente, tem uma expectativa que não foi atingida, a gente naturalmente vai ficar chateado, a gente vai se sentir frustrado. Ou quando, de repente, uma pessoa querida vai embora, né? A gente perde aquela pessoa porque ela veio a falecer, então é natural que a gente sofra. Inclusive, é um processo de luto. Eu falo que a gente passa por alguns lutos diariamente. É que a gente só percebe quando eles são maiores, né? Então, às vezes, um processo de luto do dia a dia, às vezes até, por exemplo, quando você termina um curso,
Muitas vezes, você sabe quando você está na faculdade, acaba a faculdade, você fica ali triste, chateado, você chora e fala, poxa, né, agora não tenho mais isso aqui, para quem gosta da faculdade, no caso, né? Pode acontecer. Então, isso é algo esperado, né? E acho que é importante, inclusive, precisa ser valorizado, né? O problema é que nessa nossa época, como eu falei, todo mundo precisa estar bem o tempo todo, né? Se a pessoa posta uma foto sorrindo, muitas vezes, ela coloca uma foto ali numa festa, só que às vezes por dentro, essa pessoa está completamente despedaçada, né? E aí a gente começa a atribuir sentimentos negativos como fracasso, né? Ah, você está triste, então isso é coisa de gente fraca, né? Como se você ficar mal fosse fraqueza, que sofrer é sinal de que a gente não está evoluindo, mas às vezes é o contrário, né? Isso não é uma verdade, gente. A tristeza ela pode ser uma resposta, inclusive, muito saudável diante de alguma coisa que está doendo, né? A questão maior aqui é que essa tristeza ela precisa ir encontrando caminhos. Então, ela vai mudando de intensidade com o tempo, ou a pessoa, mesmo triste, ela ainda consegue se vincular a algumas outras coisas da vida, por exemplo, ou essa tristeza, ou essa dor, ela começa a tomar conta de tudo na sua vida, né? Então a gente precisa perceber como que essa tristeza está sendo elaborada, como que ela está encontrando novos caminhos para que a gente possa, de repente, sair desse processo, porque a tristeza é algo que passa. Agora, quando essa tristeza começa a trazer algo muito mais profundo, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente está triste, a gente tem normalmente um motivo, vamos pensar assim, né? Então, por exemplo, alguém fala, você tá triste por quê? Ah, eu tô triste porque eu terminei o meu relacionamento, por exemplo, né? Ah, eu tô triste porque eu perdi alguém. Ah, eu estou triste porque eu fui demitida. Então, a tristeza vem porque é algo que não saiu como eu esperava, tá certo? Agora, mesmo que isso doa, mesmo que isso seja intenso, ela vai oscilando. Tem dias que são piores, tem dias que são melhores. Eu tenho uma amiga, inclusive, que ela está passando por um processo de separação e que, óbvio, no primeiro momento a dor foi muito intensa, foi muito forte. Ela sofreu demais, né? Tá sofrendo ainda. Mas você percebe, assim, que conforme a gente vai conversando, tem dias em que eu falo com ela, ela fala, hoje eu tô bem, hoje eu não tô tão bem. Mas ela consegue ali, né, ficar triste, ela chora, fica mais para baixo em alguns momentos, mas ela consegue tocar as coisas do dia a dia dela. Então ela consegue trabalhar, ela consegue ir para academia, ela consegue ir tocando aí outras coisas, outras esferas da vida dela. Só que quando a gente pensa num processo de depressão, a experiência ela costuma ser muito mais profunda, ela é muito mais persistente e também a gente chama que ela é mais global, vamos entender assim, né? Então não é apenas eu estou triste por alguma coisa. Muitas vezes a pessoa ela vai dizer que não sente mais vontade de nada. Então, nada tem graça. A pessoa pode dizer, por exemplo, eu me sinto vazio, eu acordo cansado, eu não estou conseguindo reagir, eu não estou vendo sentido para a vida. E isso é como se fosse um óculos, sabe? Um óculos que você vê tudo cinza. A depressão ela tem muito essa característica, né? Então, ela não atinge só o nosso estado de humor, mas ela também aparece no corpo. Ou seja, no pensamento, no sono, no apetite, muitas vezes na libido, na energia, na autoestima e principalmente numa percepção de futuro, né? Quando a gente fala de percepção de futuro, a gente está falando de desesperança, como se nada ali fosse acontecer de positivo na vida dessa pessoa. A depressão tem muito essa característica dessa desesperança com relação a todas as áreas da vida. Então é muito importante que a gente entenda que a depressão ela não é preguiça, ela não é falta de força de vontade, não é drama, não é falta de Deus, não é falta de gratidão, porque às vezes as pessoas têm uns discursos assim, como eu falei inicialmente, você tem tudo, você não devia estar assim. Ela é um fator, inclusive, gente, que envolve questões biológicas, psíquicas, muitas vezes sociais, familiares e ambientais. E também tem aí a questão da história de vida da pessoa, né? Dependendo do que aconteceu na vida dessa pessoa, ela pode ter uma tendência maior aí à depressão. Esse deve estar perguntando, então existe um fator genético? Sim, existe também um fator genético, né? Porque há uma alteração ali também na parte dos neurotransmissores que leva essa pessoa para esse quadro, né? Então,
a gente tem que considerar também esse ponto, tá? E aí vocês devem estar aí, tá bom. Então, entendi que a tristeza é algo passageiro, que é algo que tem um objeto, que a gente chama, tem que ter um motivo, e a depressão não necessariamente. Então, como que eu faço para reconhecer, né? Quais são os sinais que vocês podem prestar mais atenção, seja em você ou seja em algum familiar, né? Acho que o primeiro sinal mais importante quando a gente pensa em quadros de depressão é a apatia. Ou seja, a pessoa ela começa a ficar ali literalmente indiferente. Então, aquelas coisas que importavam, é como se aquelas perdessem mesmo, né? A relevância, a importância. Então, se você, por exemplo, gostava de dançar, você pode não querer mais dançar. Ah, eu gostava de sair com os meus amigos, aí você não tem mais vontade de sair com os amigos, né? É aquela pessoa que ela pode olhar para casa, para o trabalho, para os filhos, para os amigos, para a própria aparência dela e dizer: eu sei que isso deveria importar, mas eu não consigo sentir. É quase como se você tivesse vazio. É apático mesmo, você não sente nada. Não tem mais vontade de fazer coisas que eram muito prazerosas. Então, essa é uma das primeiras características que a gente vai perceber. Uma segunda característica também que é importante a gente olhar é o que a gente chama de anedonia, que é a perda do prazer. Então, ela até pode muitas vezes até sair de casa, porque tem gente muitas vezes que apresenta quadros de depressão que ela ainda consegue ter uma certa funcionalidade. Assim, até para fazer um parênteses aqui para vocês, existem diversos tipos de depressão, tá? Tem depressão leve, moderada e severa, tem depressão atípica, mas isso é o tema para um outro programa, mas às vezes a pessoa até consegue ali fazer coisas do dia a dia, mas ela não vai sentir prazer. A pessoa vai, por exemplo, para os lugares que ela gostava, encontra pessoas que ela são queridas para ela, tenta assistir uma série, tenta comer alguma coisa gostosa, ouvir uma música, mas parece que nada toca ali, é como se a vida fosse perdendo a cor. Eu falo que a depressão ela é como se fosse um dia cinza. Eu sempre gosto de fazer essa comparação, é como se estivesse sempre nublado, né? Então, também pode aparecer aqui uma outra questão, que é a falta de propósito. Então, a pessoa ela começa a questionar o sentido da vida, o sentido de tudo na vida. Não é uma reflexão ali existencial, uma questão saudável, é uma sensação de peso, de esvaziamento, uma sensação de que nada tem graça, nada faz sentido. É um buraco dentro, é como se fosse um buraco dentro da gente. Então, existem todas essas questões emocionais, mas existem também alterações no nosso corpo. Lembra que eu falei que ela é biológica, social, ambiental e física também. Então, a pessoa ela pode, por exemplo, dormir demais ou muitas vezes não conseguir dormir. Ela pode perder ali o apetite, ou seja, comer demais ou comer de menos. Ela pode se sentir mais lenta, não só nos movimentos, mas também muitas vezes na fala. Você percebe uma fala pastosa, sabe quando a pessoa fala bem baixinho, fala para dentro, parece que está, né, literalmente querendo se fechar dentro de si? Você vai perceber isso também. Muito pesada. É como se tudo exigisse um grande esforço, né? Ou ela pode também apresentar, dependendo do tipo de depressão, uma certa inquietação, uma agitação, uma sensação, parece que ela está ansiosa, né? Ela não consegue relaxar. Inclusive, é muito comum, gente, você perceber essa agitação, essa irritabilidade em adolescentes. Adolescentes é mais comum você ver uma irritação do que essa apatia que a gente falou, essa questão mais lentificada. Crianças também, muitas vezes, que estão com alguma questão aí emocional mais pesada, a gente não faz diagnóstico de criança, né? Falando, essa criança tem depressão. Mas ela pode ter sintomas. Então, normalmente, eles apresentam essa agitação e essa irritabilidade, tá? E outra coisa também que é muito característica é a questão dos pensamentos negativos. Gente, esse aqui, ele é um dos sintomas mais presentes quando a gente fala de depressão, tá? É um pensamento que fica ali na ruminação. A pessoa, ela começa a sentir muita culpa por tudo, se sente insuficiente, acha que é um peso, que não tem valor, que ela não vai melhorar, né? E aqui entra um sinal de alerta importante,
Por quê? Porque são pensamentos, muitas vezes, que levam a um desejo, e não um desejo real, tá? Mas muito para acabar com aquela sensação ou aquela vontade de eliminar aquela dor. Então, é um pensamento de que eu quero deixar de existir, ou seja, pensamentos de morte, vontade ali de desaparecer. E às vezes a pessoa ela não vai falar de maneira clara, tá? Ela não vai dizer, eu quero morrer. Mas às vezes você percebe uma fala assim, eu quero dormir, não quero acordar. Eu tenho vontade de sumir. O mundo seria muito melhor se eu não estivesse aqui. Eu não aguento mais. Então você vai ter uma fala assim de perda mesmo, né? A pessoa simplesmente querer desaparecer, né? E essas frases, gente, precisam ser levadas a sério, tá? Eu não conheço só um, eu conheço diversos casos em que a pessoa não falou literalmente, mas apresentou essas falas ali em determinados momentos e simplesmente a pessoa realmente veio ali a tirar a própria vida. Então a gente precisa ter muita atenção nesses pontos, tá? E outra coisa também que é muito importante a gente prestar atenção, que pessoas muitas vezes em quadro de depressão, que às vezes é diagnosticado, que a pessoa tem essas falas e de repente essa pessoa tem uma melhora do nada, isso é muito característico. Preste muita atenção, porque se ela tem um pensamento, muitas vezes, de querer tirar a própria vida, vem com essas falas de desesperança e, de repente, sem motivo nenhum, sem tratamento, sem terapia, sem medicação, ela tem uma melhora rápida, atenção. Porque muitas vezes este sinal pode ser uma decisão que ela tomou. E quando eu estou falando de decisão, é decisão de realmente se desviver, como a gente costuma dizer. Então, às vezes, num quadro depressivo, essa melhora do nada, essa virada de chave, é importante a gente ter bastante atenção, tá certo? E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos para ficar bem claro, para ilustrar para vocês essa grande diferença aí de depressão e tristeza. Então, imagine o seguinte: imagine uma mulher que viveu ali o fim de um casamento de muitos anos. Então, ela vai ficar triste, ela vai chorar, ela vai perder o apetite por alguns dias, vai ter dificuldade para dormir, vai sentir ali saudade, vai sentir raiva, vai sentir medo do futuro, mas aos pouquinhos você vai vendo ela melhorar, né? Ela começa ali a sair, a conversar com os amigos, retoma as atividades dela, que nem aquele caso que eu contei para vocês agora da minha amiga, é um pouco do que está acontecendo com ela. Ela consegue trabalhar, começa a ir reorganizando a vida dela, né? Então, isso pode ser só uma tristeza profunda, né? É um luto mesmo, né? Ou seja, dói, mas ali existe um movimento psíquico, né? A dor, ela tá ligada a uma perda. E com o tempo isso vai sendo elaborado. Agora, uma pessoa, por exemplo, imagina uma jovem ali, né, que aparentemente, sem um motivo claro, começa a se desligar da vida, começa a parar de estudar, para de sair de casa, não responde mensagem, não sente vontade de tomar banho, não sente prazer em nada, não consegue comer direito, passa dias e dias ali na cama. Ou seja, você vai vendo ali uma falta de desejo de movimento psíquico. Ela vai tendo vários prejuízos em diversas áreas da vida dela. Aí aqui a gente pode pensar, sim, num quadro de depressão, né? Porque são sinais muito mais compatíveis, né? Ela não tem uma esperança ali. É um quadro que vai trazendo prejuízo na vida emocional, na social, na corporal, na acadêmica e inclusive na profissional, tá? E pensem, gente, um ponto muito, muito importante. Às vezes a depressão ela pode aparecer em uma situação, sim, difícil, tá? Porque eu falei para vocês que a tristeza tem um objeto e a depressão não necessariamente. Mas sim, se a pessoa tiver uma probabilidade, ou seja, um histórico familiar, ou dependendo do estado emocional que essa pessoa está, ou muitas vezes da intensidade da experiência, ela pode sim desenvolver o quadro de depressão, tá? Às vezes pode ser algo sem uma causa aparente, mas isso não significa que a dor não seja real, tá? Por exemplo, como eu contei para vocês, em casos de luto. Lutos, estou falando lutos não só de morte física, mas também de perdas significativas, né? De mortes simbólicas que a gente chama, tá? Então, isso pode também ali desencadear
um processo mais complexo aí de luto, né? Porque o luto, na verdade, gente, o que que é, né? Existe uma questão de perda, que eu acho que é bacana a gente falar, né? O luto e a tristeza. No luto, a gente tem uma perda, pode ser, como eu falei, a morte de alguém, o fim de um relacionamento, uma fase da vida, uma identidade, um trabalho, de um sonho, muitas vezes. E ele vai ser doloroso, só que a pessoa, conforme ela vai passando o tempo ali, o luto ele tem um tempo, né? Você vai percebendo a pessoa ali se recuperando, né? Geralmente é uma dor que está ligada a um objeto perdido de fato, né? Na depressão, essa dor, essa perda desse objeto, ela é muito além. Ela vai atingindo a pessoa ali de uma forma que a pessoa nem vê. Ela não é só uma sensação de que eu perdi alguém, é uma sensação de que eu não tenho valor, ou que a minha vida não tem mais sentido sem isso. Então não existe só uma saudade, existe uma desesperança mesmo, né? Então acho que é importante a gente também ter esse olhar aqui, essa diferenciação, tá? Claro, né, gente, que o luto, ele tem essas fases que eu falei para vocês, eh, de perda ali, de sensação de vazio por um tempo, e depois ele vai melhorando. Existem casos, sim, de que o luto ele pode se complicar e sim evoluir para um quadro mais depressivo. Por isso, quando a dor permanece ali muito intensa, muito paralisante, sem nenhum sinal de melhora, de elaboração, é muito importante a gente buscar aí uma ajuda profissional, tá bom? E aí vocês devem estar falando, tá, Thaís, mas diante de tudo isso, né, o que que a gente faz? O que que eu posso fazer para melhorar essa situação toda, né? Quais são as estratégias que eu posso adotar para sair desse lugar, né? Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é há quanto tempo eu estou me sentindo assim? Por quê? Porque a partir do momento em que você percebe que você está, por exemplo, há mais de 3, 4, 5 semanas com essa sensação, é importante, primeira coisa, buscar um profissional da área da saúde, tá? Então, a gente está falando, sim, de um médico, a gente está falando de um psicólogo, a gente está falando de medicação, sim, porque precisa de uma avaliação clínica, precisa na mudança de rotina, é importante ter uma rede de apoio. O que que é a rede de apoio? Marido, amigo, família. Em alguns casos, a gente precisa até de uma equipe maior, de uma equipe multidisciplinar, dependendo da situação, tá? A medicação, ela precisa ser passada por um médico. Lembre-se, gente, tomar remédio não significa que eu já ouvi isso em consultório. Ah, eu não quero tomar remédio porque isso parece que eu sou fraca. Não, gente. Você não toma remédio, sei lá, para pressão, para diabetes, por que não tomar uma medicação para depressão? Ela vai ajudar nessa parte de regulação do neurotransmissor, tá? É importante, então, que você busque um médico para ele poder passar aí a medicação correta, tá? E a psicoterapia vai ajudar a pessoa ali a entender as dores, compreender o que está acontecendo, quais são os seus padrões, quais são as perdas, dar um novo significado, entender seus vínculos e a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo também. Ou se não existem também comorbidades, gente, porque como eu falei para vocês, existe uma questão genética às vezes por trás, mas existem também algumas questões de doenças que podem se confundir. De repente, uma falta de vitamina, uma alteração na tireoide, pode trazer um quadro aí de depressão, por exemplo, tá? Então é importante a gente sempre procurar profissionais e não sair por aí se diagnosticando, tá? E existem também o básico que eu sempre falo para vocês aqui, né? Vou repetir 595 vezes, é sempre essa mesma coisa. A gente precisa ter algumas ações básicas no dia a dia para que a gente possa sustentar a nossa saúde mental. Então, sono, gente. Privação de sono é algo que pode complicar bastante quadros de saúde mental, tá? Então, procurar dormir, isso aqui é antes, tá? No dia a dia, coisa que você tem que fazer. Você não tem que fazer exercício físico, o pessoal fala, faz exercício todos os dias. Então, dormir bem, ter uma boa alimentação, as atividades físicas, ter uma rotina minimamente possível e saudável, saber se desconectar, ter momentos de descanso, momentos de lazer e principalmente, gente, pedir ajuda antes de chegar no limite. Façam isso, procurem profissionais, procurem amigos, procurem pessoas que possam te dar esse apoio, tá?
É importante a gente dizer que autocuidado, ele não substitui tratamento quando existe um quadro de depressão. Então, como eu falei para vocês, todas essas questões de sono, alimentação, atividades são bacanas, mas se você já está no quadro, você precisa sim procurar alguém que possa te trazer algum auxílio, e aí a gente está falando de um profissional de saúde mental, tá certo? Então, para a gente resumir aqui, a gente entendeu que tristeza é uma emoção humana, ela faz parte da vida e geralmente está ligada aí a um acontecimento, uma perda e uma frustração. E a depressão ela é mais persistente, mais profunda, então costuma trazer ali um prejuízo em várias áreas da vida, no humor, no corpo, no pensamento, no sono, no prazer, na energia e na esperança. E o mais importante, gente, é a gente procurar ajuda sempre que necessário, tá certo? Se precisarem de alguma coisa, é só me chamar no Instagram ou no WhatsApp. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.